quando a pessoa é convencida que o Senhor Jesus é o Jeová Filho, ou seja, Deus, ela insiste em rebaixar o Senhor Jesus, dizendo que ele é, aspas, só Deus poderoso. Porque os testemunhos de Jeová, quando eles são convencidos, são colocados na parede que o Senhor Jesus é Deus, mesmo assim eles querem diminuir Deus. Eles arranjam um jeito. No texto, né? Mas que o Senhor Deus Todo-Poderoso, é os argumentos que eles usam. Não, Senhor Jesus é Deus, mas ele é Deus poderoso, mas o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é só o Pai. Ou seja, eles querem de qualquer forma diminuir o Senhor Jesus, rebaixar. E eles acham que fazendo isso, o próprio Pai está se agradando, né? Engano deles. E acham que vão ser salvos pregando isso. Não vão ser salvos. Mas que o Senhor Deus Todo-Poderoso é somente o Jeová Pai, o Deus Pai. Baseando-se em Isaías 9, versículo 6 e Apocalipse 21, versículo 22. Aí, pessoal, quando eles querem provar essa heresia deles, eles vão usar esses dois textos. Falo isso por experiência própria. Testemunhos de Jeová já vieram bater aqui na minha casa e eles vieram exatamente com esse argumento e leram esses textos na minha cara. E aí, quando fizerem isso com vocês, eles já fiquem preparados que eles vão ler Isaías capítulo 9, versículo 6, que está dizendo: porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eles vão dizer assim aqui, essa profecia é para o Senhor Jesus. Eu vou falar, é lógico que é para o Senhor Jesus. Eu conheço as Escrituras. Aí eles vão falar, então, ó, essa profecia é para o Senhor Jesus, que está dizendo que o Senhor Jesus é, ó, Deus Poderoso. Não é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só porque está escrito aqui, ó, Deus Poderoso. Um leigo que não estuda as Escrituras, muitos evangélicos acabam se convertendo à doutrina dos testemunhos de Jeová por conta desses argumentos, né, furados. Por quê? Porque no estudo da palavra acaba caindo nesses papinhos furados deles. Só porque está Deus Poderoso, eles querem diminuir o Senhor Jesus. Só que na verdade eles acham que eles estão pregando sobre o Pai, né? Só que quem eles estão pregando na verdade, os testemunhos de Jeová, o Jeová deles na verdade é o corpo governante. Aqueles 8 homens lá de Betel, né? São aqueles homens que eles estão defendendo, não é o Jeová Pai. Se fosse isso ainda ia, né? Mas não tá. Por que eu estou falando que não tá? Porque o próprio Pai ordenou. É ordem do próprio Pai. Se você quiser glorificar o Pai, você tem que primeiro glorificar o Filho. Você tem que dar honra, glória e louvor ao Filho. Através do Filho, essa honra, essa glória, esse louvor chega até o Pai. Então a ordem é, através do Filho, tudo que você faz para o Filho, isso vai chegar ao Deus Pai. Se você falar mal do Filho, você está falando mal do Pai. Porque o Pai compra a briga do Filho. Entenderam? Assim como o Senhor Jesus compra a nossa briga também. Então, pessoal, eles vão usar esse argumento aqui de Isaías capítulo 9, versículo 6, e vão frisar nisso, ó. Deus poderoso. Aí, tá vendo? Tá Deus poderoso. Aí, para fortalecer ainda mais a doutrina mentirosa deles, eles vão ir para Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, e vão ler na tua cara assim, ó. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Aí eles vão dizer, ó, aqui, tá vendo? Ó, em relação ao Pai, está dizendo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor Jesus está só e o Cordeiro. Aí eles vão linkar o texto de Isaías 9 com o 6, que está dizendo que está o Senhor Jesus só Deus Poderoso. E vão somar com esse texto que está dizendo que o Pai é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E não está escrito o Cordeiro, como o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vão dizer, aí tá vendo? O Senhor Jesus é só, aspas, só Deus poderoso, mas o grande, o Deus Todo-Poderoso, é só o Pai, o Filho não. Então só o Pai que merece ser adorado, ser louvado. O Filho não, o Filho é
é um Deus. É assim que eles colocam, um Deus. É uma porcaria de um Deus. A gente não tem coragem de falar isso, né? Na cara, mas a verdade, eles enxergam o Senhor Jesus assim. É uma porcaria de Deus, é uma bosta de Deus. É assim que eles colocam, a blasfêmia deles. E aí você refuta essa mentira deles facilmente com um único texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que vai estar assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Aí você vai falar, quem que é o Alfa e o Ômega? Não é o Senhor Jesus? Então, eu sou o Alfa e o Ômega. Diz, o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Tá vendo? Então, aqui está dizendo que o Senhor Jesus, ele também é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que, pessoal, quando eu fui pregar para essa mulher, essa segunda mulher que eu falei no vídeo anterior, olha como é que esse pessoal mesmo, eles estão com o espírito de Satanás mesmo, espírito maligno que eles querem negar a Cristo de qualquer jeito. Aí ela pegou o texto e falou assim, meu filho, esse eu sou o Alfa e o Ômega, esse Alfa e o Ômega não é o Senhor Jesus. Ela teve a cara de pau de falar isso na minha cara. Não é o Alfa e o Ômega, não é o Senhor Jesus, é o Pai. Aí eu falei, senhora, tá vendo aqui a minha Bíblia? Olha como é que esse pessoal, ele é... Quando eu falo que o pessoal é bem burrinho, parece que eu estou sendo ignorante, mas mesmo não é a verdade. Eu falei assim, senhora, a senhora está vendo aqui, ó, letra em vermelha? Essa Bíblia aqui, quando está com letra em vermelha, é referente à fala do Senhor Jesus. Quando está em letra preta, não é. Todas as palavras que estão em vermelho diz respeito ao Senhor Jesus falando. Aí ela, é? Eu falei, é. Então me prova então. Eu falei, aqui senhora. Aí eu tive que voltar na capa, ó, tá vendo aqui, ó. Palavra de Jesus em vermelho. Isso daqui é o que? É para facilitar. Então, todas as palavras, as frases que estão em vermelho, o texto está facilitando, está mostrando que é a frase, palavra do próprio Senhor Jesus. Então aqui está, ó, abre aspas, eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, são palavras dele, do Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, fecha aspas, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí ela falou assim, você vê que é realmente Satanás agindo ali naquele povo, pessoal. Aí a mulher falou assim, então agora você se contradiz, você deu um tiro no seu pé, porque você está dizendo que letra em vermelho é o Senhor Jesus, mas diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, está escrito com a letra preta. Está escrito a frase em preto. Então, logo, não é o Senhor Jesus, meu irmão. Olha só como é que é o nível de falta de interpretação de texto desse povo. Esse povo parece até que fugiu da escola. Eles não conseguem interpretar os textos, é por isso que eles são enganados. Eu falei, senhora, está a letra em vermelho e aqui está em preto, porque é o apóstolo João falando. Aqui está em vermelho porque João está caracterizando que ele está falando que aquelas palavras não são dele, são do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim, ó, o que eu vou falar agora não são minhas palavras, são palavras do próprio Senhor Jesus. Então, o que está em preto aqui é porque é a boca do próprio apóstolo João falando, mas ele está falando a respeito do Senhor Jesus. Então está em vermelho para apontar de quem que é a mensagem. Está saindo da boca do apóstolo João, mas a mensagem é sobre o Senhor Jesus. Está se referindo ao Senhor Jesus. Por isso que um está em vermelho e um está em preto. Eu expliquei para ela, não, está errado. O Alfa e o Ômega é só o Pai, o Senhor Jesus não é o Alfa e o Ômega. Meu irmão, temor comigo. Aí ficou nessa, né? Não é, e ela querendo, já pega a Bíblia da tua mão, aí já começa a querer tacar um monte de texto para provar que só o Pai que é o Alfa e o Ômega. Aí eu falei, eu perdi a paciência e já mudei para outro argumento. Porque aí eu andei dando uma pesquisada sobre isso. Porque você não deve desistir, quando você pregar para esse povo e eles virem com os argumentos, você deve gravar o argumento que você teve dificuldade para contra-argumentar contra eles,
e pesquisa sobre isso. Aí eu andei pesquisando e eu vi alguns vídeos que é o seguinte, quando você volta aqui, ainda no capítulo 1 de Apocalipse, eu li o 8, né? Versículo 8. Quando você volta no 7, está dizendo bem claro, ó, eis que ele vem, ele quem? O Senhor Jesus. Eis que ele vem com as suas nuvens. E aí, para complementar, você pausa, não fiz isso agora, né? Mas você pega textos que parecem o Senhor Jesus vindo na nuvem com a sua legião de anjos. Tem texto de Daniel, tem vários textos, acho que até que Apocalipse tem. Aí você mostra na cara dela, ou na cara dele, que está se tratando do Senhor Jesus aqui, ó. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Aí você fala, quem que a Bíblia diz que vai voltar e que todo olho verá? É o Deus Pai ou o Filho? É o Senhor Jesus. Todo olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Aí você pergunta, quem que foi transpassado na cruz? Quem que morreu na cruz? Foi o Deus Pai ou foi o Filho? Aí você vai calando a boca deles. Aí vão falar, é o Senhor Jesus. Então, o texto está falando de quem? Está falando do Senhor Jesus. Ué, mas não está em preto aqui? Está em preto, mas eu tô vendo, você está vendo que ele está se referindo do Senhor Jesus. Aí você continua lendo. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então você prova, ó, esse texto aqui está falando do Senhor Jesus. Logo o versículo 8, que está, eu sou o Alfa e o Ômega, está falando, são palavras do Senhor Jesus. Está saindo da boca do apóstolo João, mas está se retratando, está se referindo do Senhor Jesus. Então logo o Alfa e o Ômega é o Deus Pai? É, mas o Filho também é. Assim como o Pai é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus também é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Entenderam? Na hora eu não tinha esse argumento, né? Deixei escapar, mas vocês usam esse acréscimo aqui.